do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, a Quaresma é constituída de 40 dias, que nos lembram 40 anos que o povo hebreu passou no deserto antes de entrar na terra prometida, onde corre leite e mel. Por 40 dias, águas do dilúvio caíram sobre a terra. 40 dias durou o jejum do profeta Elias. E hoje Nosso Senhor passa 40 dias sem comer nem beber. E isto se deu logo após o seu batismo no Jordão, na qual a voz do Pai tinha se feito escutar, dizendo: Este é o meu Filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. O demônio que observava tudo isto, e vendo que no final de 40 dias Nosso Senhor tivera fome, então aproximou-se dele. O demônio é um espírito angélico, que, tendo-se voltado para o mal, odeia a Deus e tem uma inveja ilimitada dos que amam a Deus e o servem. O demônio sabia que o Messias havia sido anunciado de várias formas, tanto a nossos primeiros pais como aos santos do Antigo Testamento. Na sua loucura, pois o ódio deixa o demônio desvairado, ele procura tornar infrutuosa a obra de Deus, ou seja, a obra da redenção. Mas seus esforços cooperam com esta obra, pois tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Querendo fazer mal ao Nosso Senhor, querendo fazer mal à Igreja, o demônio põe em evidência a virtude dos santos e faz avançar, de certo modo, a redenção. Se o demônio soubesse que era pela cruz, pela morte de Nosso Senhor no Calvário, que o seu reino seria vencido, teria feito tudo para acalmar os judeus, a fim de que Nosso Senhor não fosse crucificado. Hoje se dá o mesmo. Na sua cegueira, o demônio persegue a Igreja, persegue a tradição, persegue os que guardam a fé católica e que a transmite a seus filhos. A excomunhão de Dom Lefebvre e de Dom Antônio Castro Maier, que foi ela senão uma tentativa de bloquear a obra da redenção, que se realiza cada dia através da propagação da fé e das obras da fé e da integridade dos sacramentos. Pois o que é a caridade, senão a fé em ato? Que é essa caridade que nos merece o céu, senão a fé em obras, nas obras inspiradas pela fé? Querer destruir a fé, querer destruir a caridade, destruindo a caridade, destruir a vida eterna. Ao querer destruir a fé, o demônio quer destruir toda a vida sobrenatural, para estabelecer o seu efêmero reino, que não durará eternamente, e que lhe valerá os maiores castigos por toda a eternidade. Mas vejamos como o demônio tentou Nosso Senhor, pois a maneira como que ele tentou Nosso Senhor é a imagem do que ele tenta fazer conosco. 3 tentações, todas elas cheias de artifícios, cheias de sutilezas, cheias de emboscadas, pois o demônio é o pai da mentira, do engano e do ódio. Quando ele vê que após um longo jejum, Nosso Senhor tem fome e sede, ele se aproxima e diz: Se tu és o Filho de Deus, dize a essas pedras, se transformem em pães. O demônio começa pelo que há de mais frágil em nós, ou seja, nosso corpo, e ele tenta pela gula, fazendo com que Nosso Senhor interrompesse o seu jejum antes da hora. Ele havia feito o mesmo com nossos primeiros pais, dizendo a Eva: no dia que comerdes deste fruto, comer, ele começa pela parte mais fraca, que é o nosso corpo. Vossos olhos se abrirão e sereis como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Quantas tentações numa só frase. Quando comerdes, tentação da gula, sereis como Deus, vanglória, conhecendo o bem e o mal, ambição. E hoje ele diz a Nosso Senhor: se és o Filho de Deus, título com o qual ele quer excitar em Nosso Senhor o orgulho. Diz a essas pedras que se transformem em pães. Tentação da gula, para que Nosso Senhor interrompa o seu jejum antes da hora. Que responde Nosso Senhor? Lembrar-se um pouquinho que hoje em dia se alastrou esse costume de comer a toda hora, sem nenhum freio. Isso não é bom. O catolicismo ensinou a nós a ter uma certa... a se nos conter, a comer nas horas certas. Santo Agostinho, quando ele começou uma espécie de vida religiosa com os seus companheiros, era bem marcado: não se come fora da hora. Na regra de São Bento também se põe: não se come fora da hora. E
Comer fora da hora é também uma forma de gula. Mas que responde Nosso Senhor? O demônio havia dito: se és o Filho de Deus. Nosso Senhor responde: não só de pão vive o homem. O demônio lisonjeia, chamando o Filho de Deus, o perguntando, porque ele está bem desconfiado. E Nosso Senhor não nega, mas responde, lembrando sua natureza humana. Ele não diz nada sobre sua natureza divina, mas lembra sua natureza humana. Ele não dá caso à bajulação do demônio. E ele responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As palavras que saem da boca de Deus, eis o alimento dos cristãos. Os bons fiéis sempre amaram escutar a palavra de Deus. A Santa Igreja sempre honrou os doutores da Igreja, que explicam as palavras que saem da boca de Deus, como diz Nosso Senhor. O que nos sustenta hoje, o que é, senão as palavras saídas da boca da Igreja, da boca dos papas que condenaram a nova teologia, a nova Igreja com seu liberalismo, seu ecumenismo, suas reuniões com diversas religiões, seu novo direito canônico, que permite dar a comunhão aos protestantes. Sim, nós vivemos da palavra que sai da boca de Deus, que faziam os cristãos que iam ao deserto recolher uma palavra de vida da boca dos padres do deserto. Escutavam uma palavra e voltavam com ela, dando-lhe mais importância do que um tesouro, mais importante do que o alimento material, pois era uma palavra de vida, uma palavra espiritual. E nós, se nós somos animais, somos antes de tudo racionais. A alma é aqui o principal, e ainda é pensar nela. Que faziam os monges de todos os tempos, que repetiam e meditavam a palavra da Escritura, que os acalentava, que os mantinha no fervor da oração. Que fez Santa Teresinha, quando tentada pelo demônio, nos últimos meses da sua vida, encontrou lendo em São Paulo a sua vocação, de ser no coração o amor que anima todo o corpo da Igreja. Que é isso senão se alimentar da palavra que sai da boca de Deus. Quando eu tinha 13 anos de idade, minha mãe me levou para assistir uma conferência de Gustavo Corsão. E eu comecei a entender um pouquinho que é a importância da verdade. Mais tarde pude escutar Monsieur Lefebvre e ficou bem claro que nós vivíamos muito mais das palavras que procedem da verdade encarnada, ou seja, Nosso Senhor, esse pão, do que do pão material. A vida é um princípio de ação. O princípio da ação dos animais é algo de material, como o pão. O princípio da ação dos homens, enquanto seres racionais, é outro. E tendo Nosso Senhor nos elevado à vida sobrenatural, o princípio da nossa ação é Nosso Senhor Ele mesmo, que é a palavra, que procede da boca de Deus. Por isso Nosso Senhor é chamado o Verbo. Deus é Pai, e o Pai gera o Filho eternamente. E o Filho é chamado, a palavra do Pai, é chamado Verbo, o Verbo encarnado. Sim, muito mais do que o pão que nos mantém a vida do corpo, é o Verbo, o pão verdadeiro descido dos céus. Jesus sacramentado, que nos conserva e aumenta a vida da graça. Mas o demônio não se dá por vencido e ataca novamente, utilizando sempre as Escrituras, como fazem os protestantes e fazem todos os hereges. Levando Nosso Senhor ao pináculo do templo, ele diz: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Vanglória e incitação ao suicídio. O demônio sempre tende para baixo, lança-te daqui abaixo, diz ele. Quantos homens que se consagraram ao demônio morreram desta forma, tomando uma overdose de droga, por exemplo, ou destruindo a sua saúde de uma ou outra maneira. E isto é só o que há de externo, a morte corporal. Quantas seitas também, em que o guru da seita se suicidou com seus adeptos. Fama e morte, vanglória e suicídio. O demônio é um desesperado. Ele vive para ter um momento de glória, de falsa glória, e depois uma eternidade de sofrimento sem fim. Que loucura! O demônio é um louco. E por isso ele diz a Nosso Senhor: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Que palavra terrível! Lança-te abaixo.
O demônio com a sua cauda derrubou um terço das estrelas do céu, diz o Apocalipse, lançou abaixo, o demônio vai para baixo, o demônio tende para baixo, ele será condenado ao inferno que está abaixo. Ele quer saber se Nosso Senhor é o Filho de Deus também. Ele quer saber se Ele é o Messias. Cuidado com a curiosidade, que querer saber tudo e que não sabe, nem procura saber o caminho que leva ao céu, que leva à vida eterna. São Pio X dizia que a curiosidade é uma das causas do modernismo. O demônio quer saber não para se corrigir, ele quer saber para atacar, ele quer saber para impedir a obra da redenção. Que loucura! Sua tentativa só apressará a redenção. Deus só permite o mal porque do mal ele tira um bem maior. Deus permite a tentação, a perseguição, porque dela ele tira a constância dos mártires, a sabedoria dos doutores, a pureza heróica das virgens mártires. Que faz Nosso Senhor? Ele responde. Ele encontra na Escritura a resposta adequada ao demônio. Porém, ele nos ensina que nós devemos estudar a doutrina, estudar o catecismo, estudar a Sagrada Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eis tudo, uma breve palavra, e o demônio está vencido. Por fim, o demônio leva Nosso Senhor a um alto monte. Ele mostra todos os reinos e sua magnificência, ou seja, todas suas riquezas, seu luxo, suas obras grandiosas, sua fortuna, e diz a Nosso Senhor, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Até então, o demônio havia insultado Nosso Senhor, por assim dizer, somente na sua pessoa. Eles se mantiveram num duelo só com Nosso Senhor, mas agora ele ataca ao que pertence a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Se nós devemos às vezes suportar alguma ofensa feita a nós, nós não devemos nunca aceitar uma ofensa feita a Deus. O demônio tenta obter para si a adoração que pertence só a Deus. Em troca, ele promete os reinos deste mundo. A ambição fará Judas trair Nosso Senhor. A ambição faz hoje a maçonaria e os judeus, parte deles, não todos, mas o movimento geral do povo judeu, que é um movimento de repudiam a Nosso Senhor. Eles não querem Nosso Senhor, se opõem a Nosso Senhor. E se opondo a Nosso Senhor, eles se aproximam do inimigo de Nosso Senhor. E muitos deles nos ensinam os bons autores, e muitos deles levam seus iniciados a adorarem o demônio. Em troca, eles têm ou tentam ter o domínio sobre todo o mundo. O anticristo terá um poder bem vasto, embora efêmero, embora por um tempo limitado, 3 anos e meio. Em troca, o demônio pede a adoração, que nós devemos só a Deus. Aqui então Nosso Senhor põe fim a estas tentações, dizendo, vai-te, Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Eis aí resumida em poucas palavras todo o combate da tradição. Porque nós recusamos o ecumenismo, a nova missa, o novo código de direito canônico, a nova teologia e os acordos propostos pelos modernistas. Por quê? Porque a diferença entre eles e nós está no primeiro mandamento da lei de Deus, que Nosso Senhor acaba de recordar, dizendo, o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Obediência e adoração, 2 coisas contrárias ao liberalismo. Obediência a quem? A Deus e a seus representantes, mas na medida em que estes não se afastam de Deus. A Deus devemos obedecer sempre e em tudo. Aos homens devemos obedecer naquilo que eles ordenam, em nome de Deus e segundo Deus. A obediência a Deus é incondicional. A obediência aos homens é condicional. Quanto à adoração, ela é interior e exterior. Os progressistas suprimiram, em grande parte, a adoração exterior. Alguns, aliás, nem se ajoelham mais durante a missa, nem mesmo no momento da consagração, como vi fazer Dom Orani, arcebispo do Rio de Janeiro. E essa adoração externa é para nos conduzir, para nos animar, para nos educar a fazer a adoração interna, que também é atacada hoje em dia. É atacada no
na sua expressão máxima, que é a Santa Missa. O que é a missa senão um sacrifício de adoração, de propiciação, de ação de graças e de impetração. Impetração significa pedir graças. Esses são os 4 fins da missa. Pois bem, a missa tem sido corrompida, desnaturada, e a tal ponto que, em muitos casos, ela se torna inválida. E com isso, a adoração interna desaparece. Primeiro, a adoração de Nosso Senhor Ele mesmo. Se ela é inválida, não houve sacrifício, não houve adoração de Nosso Senhor, não houve renovação do que se passou no Calvário. Mas também da parte do Padre. Se o Padre tem uma teologia que não conduz à adoração, se ele acha que a missa não é um sacrifício, se ele acha que a missa é uma simples recordação, ele não faz ato de adoração. E os fiéis também, aos pouquinhos, vão se afastando. Afastando do que Nosso Senhor diz e quer de nós. Ao dizer, o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Por isso Nosso Senhor diz ao demônio, vai-te, Satanás, vá de volta ao fogo do inferno, que foi preparado para o demônio e seus anjos. E então, se aproximando, os anjos o serviram. Aquele que combate o demônio tem certamente assistência dos anjos. E é por isso que podemos pensar que Monsenhor Lefebvre teve uma luz especial, uma graça especial, porque certamente ele tinha uma assistência especial dos santos anjos. Um dia uma senhora viu, ao lado, dos 2 lados de São Francisco de Sales, viu 2 anjos. Ela ficou muito assim, espantada, e disse ao Santo Bispo, Eminência, eu vi 2 anjos, um de cada lado do Senhor. Ele falou, é normal, minha senhora. O bispo tem 2 anjos, o anjo da guarda para cuidar dele e o outro para ajudá-lo a cuidar da sua diocese. Então, peçamos aos santos anjos que, se aproximando também de nós, venham nos trazer o seu auxílio para lutar contra o demônio nessa crise, como jamais houve na história da Santa Igreja. Estejamos prontos para o combate. Que Nossa Senhora nos auxilie, com São José e todos os santos anjos, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.